Boa noite, gente. Nicole, Cara, Guilherme, Bianca, Ana e Amanda. Por enquanto são só vocês, mas o pessoal vai chegando também. Alguns só aparecem na hora da análise. De qualquer jeito, bom, era para vocês terem lido para hoje. Capítulo 1 e 2 são curtinhos. Eu vou pedir para vocês lerem agora, durante o encontro, na primeira meia hora, os capítulos 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Leia o 3 e 4, que é rapidinho, tá? Eles são curtos também. E a gente se vê às 7 aqui. Pode ser? Então é isso. Eu vou mandar só vou mandar mensagem pro pessoal aqui no grupo. Vai ficar registrado aqui. A Farlane não vai conseguir hoje. Ó, o Thiago. Mas cadê o grupo? Ah, tá aqui. Gente, então tô conversando com o pessoal aqui na sala. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. A Júlia, a Letícia, o Thiago. Vocês vão ler os capítulos 3 e 4 da parte 2, né? E daí às 7 a gente vai se vê de novo aqui na sala, né? Lá na sala, para fazer análise desses capítulos 1, 2, 3 e 4 da parte 2. Beleza? Então até às 7. Até mais, pessoal. Gente, então até às 7, tá ok? E leiam aí o capítulo 3, capítulo 4. Aí a história vai ficando cada vez mais emocionante. Ela é carregada por sofrimento o tempo todo, né? Mas ela é uma história bem legal. Então eu vou fechar aqui a câmera e o áudio e a gente já se vê.
Oxe, tá louco? Tem que sacar aí. Isso eu. Pessoal, boa noite. Então, quem não estava aqui, cadê o. Ah, sim. Então, vamos ver aqui quem tá. Chegou. 13 pessoas, então são 2 meses. Deixa eu ver. O Davi, Lucas, Ana Barros, que foi a primeira que chegou. Bianca Madalena, Bianca Santos, Dara, Guilherme, João Pedro, Júlia, Lucas, Murilo, Nicole Rose, Thiago. Então, boa noite a todo mundo. Estão gostando da história? Vamos lá. Então a gente leu ali a primeira parte, né? A primeira parte do romance a gente viu que é a infância, o nascimento, a gênese dele próprio, né? Do narrador e sua infância. Até ali os seus 12 anos, que já é o início da sua adolescência. E a parte termina com um episódio traumático, que é uma das vezes em que ele vê a mãe dele apanhando do Zezão, e é muito forte a cena, né? E não só ele vê a mãe apanhando do Zezão, ele estava impressionado com a questão do filme que ele viu da Paixão de Cristo na televisão, então ele estava com aquela cena do Cristo pregado, a mãe pregada, ele fica assim, todo confuso, todo atônito, sem conseguir agir em relação àquilo. E naquela vez também o Nandinho deu porrada no Celção, né? O Nandinho, que é o irmão mais velho dele, no auge da força, foi lá e bateu no Celção. E daí ele começa, né? Imagens, os gritos da minha mãe me grudaram na cabeça. Quando me deitava no beliche, sob o forro que acabou mesmo virando ninho de ratos, sobre a minha cama, sobre a pobre cama de Sofia, diante do harém do Nandinho, né? Que ainda que andava distante. Quando me deitava ali, depois de ver morto o homem-deus, está falando do filme, né? E de ter imaginado minha mãe na parede, pregada pelo malvado dono da casa. Ali meus pensamentos, antes de chegar no sono, que agora vinha demorado, né?
seja pelo medo dos ratos que roíam a um palmo de mim, seja pelo medo dos arroubos violentos do Celção. Nesses momentos, no início da adolescência, minhas ideias oscilavam entre melancólicas e homicidas. Então você está vendo que é uma pessoa que está sendo forjada pelo sofrimento e pelo medo. Né? Essa é a personalidade dele. O que vai acontecer com ele? Ele vai desenvolver nessa época aí uma personalidade meio melancólica mesmo, como ele fala. E daí ele vai olhar para algumas pessoas na escola dele, né, que é o pessoal mais Nicolas, permitir. Bem-vindo, Nicolas. E vai começar a entrar para aquela turminha do rock ali, né, do pessoal de preto, e tal, que ele acha que é um pessoal mais sério, e ele vai indo para aquele caminho. Ele fala que não durou muito, né? A temporada dele perambulando com trajes pretos e tênis All-Star, né? Comprado no camelô. Depois de experimentar certa altivez intelectual por ouvir músicas cujas letras não me diziam nada e cujos toques só ampliavam meus tormentos. Depois disso, voltei ao colorido do samba e principalmente ao negro sensual do black music, que ele também via pela MTV. A MTV nos anos 90 era muito popular no Brasil, né? Então ele tá ali. Ele vai mostrar aquele primeiro comecinho de adolescência de jovem triste, né? Jovem melancólico ali, escutando músicas do rock e tal. Mas não deu certo. Voltou pro que ele gostava. E capítulo 2, mas você está vendo que ele está sendo forjado no sofrimento, né? No medo, na angústia. No entanto, embora me fizesse da orquestra tétrica que levava meus maus sentimentos, eles, por força das circunstâncias, jamais me abandonavam. Ou seja, ele está sempre sendo acompanhado daquela pilha, daquela raiva, daquele ódio, daquela revolta, daquele medo, tudo ao mesmo tempo. Ora me subia ódio pelo Celção, depois eu repelia. Pensava no futebol, na quadra do colégio, na carreira no Corinthians. A esperança. E isso trazia minha mãe. E daí a mãe vai ser aquela ligação muito forte que ele tem, né? Tinha pena da minha mãe. Estava já virando homem, 13, 14, 15 anos. Ele estava passando pela adolescência. Era tempo de arranjar um trampo e tirá-la dali. Me lembrava dos meus gritos abafados pelas mãos pretas e pesadas do Celção, dos seus gritos, né? Mãos que eu conhecia muito bem, porque o Celção abusava dele também, né? Quando ele era mais novinho. Mulher boa, minha mãe. Não merecia nada daquilo. Daí eu me requeimava no peito a mágoa que tinha desse homem. Era a coisa mais viva em minha consciência. Ou seja, a coisa mais viva que ele tinha na consciência dele era o ódio do Zezão. Né? A mágoa pelo Zezão. Mais viva que o meu amor pelo Corinthians. Mais viva que a minha fé em Deus. Então era muito forte. Então o ódio, ele está sendo tão forjado pelo sofrimento e pelo ódio. Olha essa personalidade como é que está sendo formada ali, forjada. Queria salvá-lo daquele diabo, né? E isso eu pedi aos céus com a insistência de um Jacó. Né? Então ele usa imagens muito fortes aqui. Bom, no meio desse turbilhão de ódio, medo, apreensão, preocupação, ele descobre o VHS do Nandinho, né? Nandinho ficava assistindo pornografia, ele começou a ter contato com a pornografia ainda muito cedo, por causa, né, ficava assistindo escondido o filme que o irmão assistia, e daí ele achou o VHS, né, que era aquela fitona grande, aquele toletão preto, que punha lá no videocassete, e começou a assistir, né? E começou a se viciar naquilo. Ele vai descrevendo aqui o processo do vício, né, da pornografia. E numa dessas o Nandinho pegou ele, achou. Né? E daí primeiro bateu nele, deu uns tapas na cara, depois sentou e conversou. E daí ele vai falar assim, ó, era um rapaz chucro, meu irmão. Abandonaram a escola para se pegar um cavaquinho, né, para compor letras, para sonhar com os palcos, né, pagodeiro. Também não tinha religião. Achava cafona e comprometedor. Naquela época ele estava no auge, ameaçando gravar CD, conquistando tudo que é mulher. Seria impossível virar crente e renunciar de supetão a um mundo tão benfazejo. Né? Aí, pautado numa moral tão heterodoxa quanto popular, Nandinho me ensinou que os meus desejos eram normais e que a punheta, no fundo, era aconselhável. E eu já estava um hominho, ele observou, e ele se vai descer, né? Vai descer. Empolgado com um novo companheiro de farra, disse-me que me daria umas revistas que me deixaria ver os filmes.
Então o Nandim não só endossou, como incentivou ele na vida, né, do vício. Também me apresentaria uma irmã mais nova, enfim. Daí ele começa a. Aí vai ser outra faceta da vida dele, outra coisa que vai moldar ele ali na adolescência, né? A questão da sexualidade desregrada, e que ele tinha noção, ele fala aqui que ele tinha noção de que era errado, né, que ele não gostava, ele rejeitava, ele fala assim, a alma rejeitava, mas o corpo desejava. E que como ele já está entregue para o vício, era uma coisa que ele fazia automaticamente. Enfim. Ele fala que ele já estava ficando com um corpo proporcional, que ele já estava se formando e tudo, que ele já estava ali na adolescência, dos seus 15 anos. Então, daí para diante, incluir meus sonhos ao lado do futebol e da morte do Celção, a menininha com quem perderia o cabaço, enfim, com quem ele perderia a virgindade. Então, esses são os capítulos que vocês leram, então são fortes. Né? E nesse tempo, era ele quem cuidava da casa. Né? Ele era o filho que cuidava da casa. Ele tinha a irmã mais velha, que era a irmã mais velha de todos, que era a Sofia, que tinha paralisia cerebral e ficava entrevada numa cama. Né? Quando ele levava ela para passear. E eu tinha a novinha, bem novinha, criancinha, que ia para a escola, que era filha do Celção. E o Nandinho estava ali no meio, que era mais velho, mas também tinha sua vida e não vivia muito ali. Né? Então ele que cuidava da casa, cozinhava, lavava, passava tudo, levava a criança para a escola e cuidava da Sofia. Então esse é o capítulo que ele vai falar um pouco sobre quem era a Sofia, que era a mais velha, né? E a Sofia era fruto de um estupro, né? Que a dona Marta, que é a mãe dele, sofreu lá quando era mais jovem. Então saiu de um samba, tal, dois conhecidos levaram ela para um canto, para um ermo, como ele fala, para um lugar deserto, foi estuprada. Engravidou, não quis, né, se desfazer da filha, e teve a filha, e a filha quase morreu, né? Ela nasceu lá, teve complicação no parto, então teve aquela questão da paralisia cerebral, falta de oxigenação, que gerou paralisia cerebral, e daí, Sofia resistiu, mas saiu mal feita, sua boca era torta, sempre aberta, correndo numa baba viscosa. O olho arregalado e sem vida, as mãos retorcidas. Então, tinha que fazer tudo por ela, né? E ele acaba tendo um relacionamento de afeto muito forte com ela, né? Com essa irmã da qual ele cuidava, que era totalmente dependente dele. E ele contava as histórias dele, ela se alegrava. Quando ele falava das coisas erradas que ele fazia, ele via que ela não gostava, que ela ficava brava. Então, quando falava do Celção, viu que ela ficava apreensiva. Então, assim, ali tinha uma alma consciente, apesar de todo esse aparente, vamos dizer assim, retardo por causa da paralisia cerebral, ela tinha reações ali que mostrava que ela tinha consciência das coisas, né? E ele vai descrevendo essa relação com ela, é muito bonita, né? Esse amor dos dois irmãos, né? E ele vai falando que depois ele gostava de levar na pracinha da rua de cima, né? E daí é onde ele via que ela relaxava a musculatura, ela ficava outra coisa, porque uma coisa era você viver fechado num barraco entre milhares de outros barracos, mofado, com ratos, aquela escuridão, aquela apreensão pela chegada do Celção, toda aquela casa que vivia em estado de alerta, de medo, né? E outra coisa, você está numa pracinha, vendo a movimentação, os ônibus, a molecada do colégio saindo, os velhos jogando dominó, enfim, ele vai descrevendo toda uma cena de uma pracinha numa favela mesmo, né? O molecada fumando maconha, enfim. Mas é uma vida que está acontecendo ali, né? É a vida que está acontecendo ali, e ela era um deleite que ela podia ter, né, nessa vida tão limitadinha que ela tinha, tanto pela sua condição física, quanto pela sua condição ali da família onde ela vivia. Então o Fábio vai descrevendo isso com muita maestria, né? Ele é muito bom nas palavras. Então ficou muito bom isso aqui. E o 4, né, hoje vai ser curtinho. O capítulo 4, ele vai voltar lá para o Celção, né? E ele diz que o Nandinho andava distante. Por que o Nandinho estava sumido? Porque, né, ele bateu na pessoa que não podia ter batido. Porque o Celção era um sujeito detestável. Né? Na rua, com gente da sua lá, era um tremendo de um bom papo, um boa praça, um camarada. Então na rua ele era o legalzão, ele era o bonzão. Né? E ele já tinha 2 filhos lá, que era o Lelê e o Didi.
ambos metidos no tráfico pelo próprio Celção. Então, 2 filhos que ele mesmo encaminhou para ser traficante. E o mais velho, que era o Didi, né, vamos dizer, era o dono do morro ali, dono da comunidade, era mal, os dois eram maus, né? Os dois eram maus como pai, só que o Didi era mais fechado, mais cerebral, mais focado nas coisas, e o Lelê era o sujeito estouradão, emocional, que gostava de se mostrar, se exibia todo lá com a arma na cintura, e o Didi, que era o chefe, ele era o cara ali mais quietinho, mais fazendo as coisas na racionalidade, né? Ambos eram maus, né? Assassinos e tal, mas o Lelê gostava de ostentar e se mostrar. E ele vai falar assim, o Didi ele ganhou o cargo porque ele entrou pro tráfico, foi escalando, ganhando confiança, né, abrindo boca aqui, boca ali, não sei o quê, e quando os caras viram que precisava de alguém para pacificar, né, como eles elegeram ele como o disciplina, ele foi nomeado como disciplina, é o cara que vai cuidar da disciplina mesmo, é isso que acontece. Então, começou a matar os bandidinhos pequenos, que assaltavam a população, tal, e começou a fazer aquela justiça torta que eles fazem ali, que o pessoal do movimento faz. E daí ele vai fazer uma crítica bem interessante aqui, né? Porque naqueles tempos o novo governador prometia guerra acirrada contra o crime organizado, prometia na frente das câmeras, né? Nos bastidores costurava um acordo. O PCC pacificava as quebradas, estancava as mortes e os roubos, né, para baixar a estatística de mortes, e deixava correr o pó e maconha pelas vias de São Paulo, ou seja, coisas de politicagem. Né? E depois o governador aparecia na frente das câmeras falando que ele reduziu a criminalidade em São Paulo, tudo isso é muito comum. E, na verdade, quando ele fez acordo com o PCC. Então falou assim, ó, mata a bandidagem aí, deixa a favela em paz, pacifica, entre aspas, a favela, né? Façam lá os seus justiçamentos escondidos, mas acaba com a bandidagem pequena para... Né? Enfim, aí ele fala assim que a molecada do tráfico até gargalhava, né? Quando ouvia o governador falando sobre os números, né, da diminuição da criminalidade no governo dele, quando na verdade a criminalidade estava correndo solta e eram eles que estavam pacificando a favela ali. Mas enfim, ele vai falando sobre isso, né, sobre as mortes que o Didi provocava lá nos fundos da favela, nos cantos mais obscuros da favela e tudo. E ele vai fazendo toda essa descrição dos dois só para, né, ele vai falar tudo isso para dizer que o Celção tinha as costas quentes, era filho do dono da quebrada, e que o Nandinho lhe deixara moído, né, lhe batera na cara, arrancara sangue da cara de um homem. Então, tudo isso só para explicar por que o Nandinho estava sumido. E daí, essa questão do Nandinho versus Celção e as implicações que isso vai dar, a gente vai ver aí nos próximos capítulos. Estão gostando da história, pessoal? Queria saber se vocês têm comentários a fazer aí. Estão achando interessante? Tá? Eu vou seguir no ritmo de 4 em 4. 2 para casa, 2 para o dia. Daí tá dando uma cadência boa. Vai terminar antes de dezembro, ali no final de novembro, se tudo der certo. Tá? Para dar tempo de eu fazer certificado com o pessoal do terceirão. Que precisar. O Nicolas está gostando bastante. O Nicolas, eu sei que se adiantou na leitura, não aguentou, né? Ainda mais porque eu dei spoiler, ele ficou ansioso. O Logan passou por aqui, eu fiz um showzinho com ele de novo. Quem não viu, quem viu, quem não viu, não viu. Na hora que vocês estavam lendo. Vamos ver se tem mais participações aí. Ninguém quer falar alguma coisa? Estão gostando da análise? Está boa? Né? Eu tinha sublinhado, eu tinha marcado um trecho, porque o Fábio ele tem uma força muito grande nas palavras, mas acho que eu perdi. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu perdi mesmo. Mas ele é muito bom com as palavras. Eu gosto muito da prosa dele. Lá, nenhuma outra. Bom, gente, para a semana que vem, então, vai ficar o 5 e o 6. Semana que vem, que dia que é? Deixa eu ver aqui, dia 16 de outubro.
Beleza. Então a gente leu 1, 2, 3, 4, vai ficar o 5 e o 6 da parte 2, tá? Que também são curtíssimos. 1, 2, 3. 3 páginas, mais uma, 2 páginas. 5 pagininhas. Beleza? Nada mais a dizer. O pessoal hoje está mais quietinho, mais recolhido, mais introspectivo. Então, beleza. Então, capítulo 5 e 6 para a semana que vem. Beleza, gente? Então, obrigado pela presença aí de vocês. Tá? E semana que vem a gente vê de novo e se vê aí pelo IF durante a semana. Certinho? Bom descanso. Quem ainda for estudar hoje, bons estudos. Até mais, pessoal.